E aí pessoal, tudo bem? Retornando aqui nossa disciplina de cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos para o nosso segundo e-book, onde nós vamos falar hoje sobre a configuração da rede de cadeia de suprimentos, né? Rede ou cadeia de suprimentos. Então nós estamos agora no nosso e-book número 2 e nós vamos tratar justamente dessa questão de configuração. Deixa eu só pegar aqui nota de prova. Nós vamos trabalhar essa questão da configuração de rede, tá? Configuração da rede de suprimentos. Vamos dar sequência. Tá? Vamos ver o que é que tem, o que é que traz esse nosso e-book, né? Então esse e-book nós vamos apresentar com esse e-book de forma bem objetiva as questões chaves da relevância na elaboração dessa cadeia de suprimentos, desse projeto de cadeia de suprimentos. O que é que nós temos que considerar como importante dentro dessa configuração genérica de uma cadeia de suprimentos, de uma rede de suprimentos. Então nós vamos trabalhar essa configuração, tá? E nos próximos e-books nós vamos ver a questão da localização da capacidade, certo? Como vocês acompanham aí no texto. E também essa questão da gestão da capacidade a longo prazo. E por fim, né, no último e-book nós vamos colocar alguns exercícios aí para vocês trabalharem e colocarem em prática tudo que a gente viu dessa configuração do projeto, tá bom? Sequenciando aqui, vamos falar um pouco sobre a influência, tá, dessa estrutura, dessa configuração e estrutura da rede, tá? Vou contextualizar um pouco aqui para vocês. Dentre as diversas operações de uma rede de suprimentos, existem aquelas que são de controle direto da empresa, né? E existem aquelas que relacionam com a empresa, mas de forma indireta. Então eu tenho as atividades que eu desempenho de forma direta e eu tenho as atividades que eu possuo de forma indireta uma relação. Eu necessito daquela atividade para a configuração, para a execução do meu produto ou serviço, tá? Mas eu não tenho um domínio total, né, sobre ela. Então, mas eu também posso ter dentro dessa configurar essa rede para eu ter maior influência, para eu usar minha influência, tá, para deixar mais gerenciável para mim como principal empresa, digamos assim, fornecedora do produto ou serviço. Bom, então por isso que a gente vem esse contexto aqui, ó. Mesmo quando uma operação produtiva não possui ou sequer controla diretamente outras operações produtivas dessa rede, ou seja, uma relação indireta, ela pode ainda assim, a empresa pode ainda assim desejar usar a sua influência para mudar a forma dessa rede, tá? Pode utilizar sua influência, seu poder de compra, por exemplo, daquela determinada produto que venha dessa rede, né, desse ciclo menor da rede, é isso? Então isso envolve a tentativa de gerenciar o comportamento da rede por meio da reconfiguração estrutural. E é justamente isso que a gente vai ver aqui, tá? Nós vamos trabalhar a questão da verticalização, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente, vocês vão entender melhor ainda. Então essa reconfiguração, elas muitas vezes envolve a fusão de partes da operação, tá? Eu faço avaliação geral de todas as atividades que são feitas dentro desses ciclos, dessas redes, tá? Verifico onde é que eu tenho maior influência e de repente faço uma reconfiguração para que eu tenha um menor risco aí, que eu consiga gerenciar o meu risco de fornecimento, né, de produção daquele produto, bem ou serviço, tá? Então, um exemplo, né, um exemplo comum dessa reconfiguração é a tentativa de minimizar o número de fornecedores diretos,
em busca de um melhor gerenciamento das variáveis. Então, imagine que você inicialmente tem diversos fornecedores, tá? Você necessita de diversos fornecedores inicialmente para fornecer determinado produto, serviço dentro daquela minha rede. E com o passar do tempo eu começo a fazer as avaliações desses meus clientes, começo a classificar esses meus clientes e começo a ver quais são os que me atendem melhor. E eu começo a diminuir, aí eu vou diminuir, vou enxugando a quantidade de fornecedores que eu tenho. Começo a fazer contratos direto com esses fornecedores, contratos que me favoreçam, tá? E que favoreçam também esses fornecedores, de modo que ele me dê, digamos, prioridade no produto ou no serviço intermediário que ele está me fornecendo para que eu conclua o meu produto, serviço e venda para o meu próximo cliente. Então é assim que vai funcionar essa influência na estrutura da rede, ok? Então é importante que seja mapeado todos esses fornecedores, né? A montante da cadeia, né? Que eu compreenda tudo isso para verificar o que é que eu posso influenciar dentro dessa configuração da rede, tá? De modo que eu diminua os meus riscos e que eu também, de certa forma, dê um prêmio, né? Um prêmio aos meus melhores fornecedores. Então isso é muito importante que seja também mapeado. Outro ponto muito importante também dentro da configuração da rede é esse termo aqui de desintermediação, tá? O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, trazendo a evolução, pouco antes, pouco atrás, quando a gente não tinha essa comunicação rápida, essa informação rápida entre as empresas, existiam sempre intermediadores, né, que faziam com que um fornecedor chegasse a determinado cliente, tá, a determinado cliente operacional. E hoje essa facilidade de comunicação já fez com que diversas empresas dentro configurando a sua rede de suprimentos abrisse mão desse intermediador e a própria empresa passou a fazer contato direto tanto com a parte montante como com a parte ajusante, tá? A montante, quando eu falo, é a parte mais próxima lá dos fornecedores e a jusante a parte mais próxima aos clientes. Então, vou contextualizar aqui só para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Então, a facilidade de comunicação por meios tecnológicos estreitou a distância entre fornecedores e clientes. Isso é muito verdade, certo? Dentro de uma rede de suprimentos, é cada vez mais comum que as empresas contornem clientes ou fornecedores e estabeleçam contato direto com clientes de clientes ou fornecedores de fornecedores. Então, por isso, esse termo desintermediação está acontecendo cada vez mais no mercado. Certo? Então, é bom que vocês tenham também em mente essa questão aí. Outro ponto dentro da configuração também que é importante, tá, ser avaliado é a questão da competição. A competição é uma junção aí de duas palavras, de cooperação e competição, tá? Então, essa competição, o que seria? Vamos lá um pouquinho mais detalhado. A competição é uma estratégia de negócio que busca combinar as características tanto da cooperação quanto da competição, tá? Ele não é um conceito novo, né? Mas continua sendo útil aí nessa relação do planejamento estratégico das empresas. Aí vamos dar um pouco mais de detalhe a esse ponto da competição, para que vocês entendam. Então, existem 4 atores básicos, tá, em qualquer rede de suprimentos. Quais são eles? Eu tenho os fornecedores, certo? Eu tenho os consumidores, tenho também os concorrentes e tenho
os complementares. Certo? Então, tenho esses 4 atores básicos aí nessa relação da rede de suprimentos. Então, para maior esclarecimento do termo competição, nós vamos destacar algumas características desses atores, tá? A partir dos complementares. Os complementares que possibilitam aos produtos e serviços de uma empresa uma maior valorização, tá? Esses os complementares, por parte dos seus consumidores, justamente porque são acompanhados por seus produtos e serviços complementares, em oposição àqueles que são comercializados sem associação. Então, veja bem, os complementares, o que seriam os complementares? Eu tenho o meu produto principal e eu tenho algo atrelado a esse meu produto principal, que é o complementar, que acaba dando mais valor, tá, àquele produto, quando ele faz o comparativo com outro que ele não vê essa relação complementar, tá? Então vamos detalhar um pouco mais, vocês vão entender aqui na sequência. Vamos para falar sobre os concorrentes. Os atores concorrentes, eles são o oposto dos complementares. Por que eles são o oposto dos complementares? Porque eles fazem com que os consumidores valorizem menos os produtos e serviços a favor dos seus próprios, tá? O meu concorrente vai fazer com que os clientes valorizem mais o produto dele, tá? Em prejuízo ao meu. Aí ele faz essa relação. Os concorrentes, mas os concorrentes também, eles podem ser complementares quando ocorre a avaliação contrária, tá? Porque aí o cliente faz a avaliação e não escolhe o produto do meu concorrente, escolhe o meu produto. Então acaba que esse meu concorrente foi o meu complementar, certo? Aí vai se encaixando aí os conceitos, certo? Por isso que eu digo que a gente tem que ver todos os conceitos. Os concorrentes, eles podem ser complementares também na composição de um mercado conjunto. Aí eu vou dar até um exemplo, tá? Fora aqui do detalhe da cadeia, tá? Apesar de ser também cadeias de suprimentos. Se você for olhar, avaliar dessas empresas. Como é que ele vai ser? O que seria esse mercado conjunto? Por exemplo, você sai com um grupo de amigos e vai na praça de alimentação de um shopping center. Você sai lá com um grupo de amigos e cada amigo lá escolhe, né, uma loja diferente para fazer as suas compras, porque cada um gosta de um tipo de comida diferente. Então acaba que esse conjunto, esse mercado conjunto, tá? Eles são concorrentes de certa forma, né? Mas eles acabaram se complementando aí para esse grupo de clientes, né? Então é o exemplo mais prático, mais rápido que eu trago aqui para vocês conseguirem colocar esses conceitos aí na cabeça de vocês, tá? É muito comum. Esse mercado conjunto acontece não só no shopping center, acontece em diversos locais, tá? Onde eu vou numa feira, por exemplo, uma feira livre, onde vão ter vários tipos de comerciantes. Então eles são concorrentes, sim, mas eles também acabam sendo complementares, tá? Todos os atores da rede, sejam eles consumidores, fornecedores, concorrentes ou complementares, eles podem ser parceiros ou oponentes, dependendo do momento, né? Nesses exemplos, vocês conseguiram enxergar isso, que dependendo do momento, eles podem ser aí, parceiros, oponentes, tá? Nessas relações. A longo prazo, né, o que criará valor, que isso aqui é muito importante, tá? Dentro dessa conceituação, principalmente quando você faz essa relação que os atores podem ser parceiros, podem ser oponentes, tá? Concorrentes. Então, a longo prazo, o que criará valor para toda a rede é encontrar as formas de aumentar o valor tanto dos fornecedores como
para os consumidores. Tá? Então, quando eu monto um mercado conjunto, eu estou criando valor para quem? Estou criando valor para os meus fornecedores e estou criando valor para os meus consumidores. Tá? Porque ele sabe que indo nesse mercado conjunto, ele vai conseguir comparar, vai conseguir sair de lá mais satisfeito, porque ele consegue tudo que ele quer no mesmo local, no mesmo ambiente. Tá? Então, essa ação vai configurar o termo competição. Eles estão competindo, tá? Mas estão cooperando também nessa ação. Ok? Então, eu acredito que tenha ficado claro para vocês aí o que é esse termo, né? Competição. Tá? Vou fazer aproximadamente uns 20 minutos essa aula, tá? Depois a gente já deve ter um segundo vídeo ainda tratando desse mesmo assunto. Outro ponto, tá? Dentro dessa configuração da rede de suprimentos é aquele grande dilema entre comprar ou fazer, tá? Eu vou comprar o meu produto, o meu serviço, aquele intermediário pronto, ou eu vou fazer todas as atividades para que aquele meu produto fique pronto e eu coloque à disposição. Então, é o grande dilema. Vou contextualizar aqui. O grande dilema entre comprar e fazer é justificado pela máxima de que em uma rede de suprimentos, nenhuma empresa consegue fazer tudo, né, que é necessário para fabricar os seus produtos e serviços sozinha. Nenhuma empresa é capaz de fazer isso de forma isolada, né? Ela sempre vai precisar de comprar parte das atividades dos produtos intermediários, né? Para se fazer tudo. Então, comprar ou fazer é uma decisão que deve ser constantemente reavaliada, tá? Para certos tipos de produtos e ou serviços. É preciso ficar atento, muita atenção, pois apesar de haver atualmente um certo modismo nessa questão de terceirização, nem tudo que é feito por terceiros vai lhe trazer vantagens, tá? Para aquela organização. Então, eu elenquei aqui algumas possíveis vantagens, sabe? Conceituei como vantagens habituais, né? Mas que nem sempre vai se configurar vantagem para determinado tipo de produto, serviço, certo? Então, essa questão da configuração da rede tem que ser avaliada caso a caso, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas vantagens habituais entre a compra e a execução, tá bom? Fazer. Quais são as vantagens habituais de fazer? Manutenção de segredos, tá? Então, digamos que você tem determinado bem que é diferenciado, determinado bem, serviço, produto que é diferenciado de outro, do seu concorrente, tá? Muitas vezes não é interessante que você compre, tá? É interessante que você faça, porque você mantém os segredos, tá? Garantia de prazo de entrega. Teoricamente, você tem uma garantia de prazo de entrega, ou pelo menos você tem como gerenciar esse prazo de entrega. Garantia da qualidade. Você tem a garantia de que a sua equipe, a sua empresa mesmo está avaliando todo o processo para garantir a qualidade, certo? Produto não padronizado no mercado. Então, eu coloco para o mercado um produto diferenciado dentro dos meus segredos, tá? Dentro dos meus segredos de execução, da relação interna. Então, eu consigo mandar para o mercado um produto de forma personalizada, mais flexível, tá? Então, por isso, essa questão da personalização, da flexibilidade, vai muito de acordo com cada tipo de produto, certo? Mas, em regras gerais, você coloca um produto não padronizado no mercado. Esse não padronizado é o mais flexível, mais sob maior encomenda, tá?
só ou muito poucos fornecedores, tá? Eu tenho como fazer a avaliação daqueles meus fornecedores, já que eu tenho o controle, eu que estou executando tudo, então eu tenho como julgar quais são os melhores fornecedores e diminuir a quantidade de fornecedores em termos gerais, certo? Utilização da capacidade ociosa, tá? Então, eu tenho como fazer essa avaliação também. E facilidades nas mudanças, já que sou eu quem estou fazendo todo o processo. Ok? A relação de compra. Você tem menos problemas com pessoas. Tá? Por quê? Porque eu vou comprar o produto o intermediário ali diretamente. Eu compro só o produto. Eu não tenho uma relação com quem estava executando o produto. Menos problemas em deixar de usar o componente. Tá? Dentro da minha relação fabril, eu estou só comprando o produto intermediário, não estou fazendo, não tem uma estrutura para fazer ali, né? Menos custos indiretos, tá? Especialização no negócio, eu consigo contratar empresas que sejam especialistas em me fornecer aquele determinado produto ou serviço. Não necessidade de investimento na planta fabril, porque é a empresa que vai me fornecer. Eu não vou fazer investimento, quem vai fazer investimento na planta fabril é a empresa que vai me fornecer. Certo? E dificuldade de obter mão de obra especializada. Então, eu compro de uma empresa especializada. Então, ela já tem a mão de obra lá especializada. Eu não passo por essa problemática. Tá certo? Então, eu vou fazer um segundo vídeo, aí a gente vai debater outros temas da configuração da rede, tá? Até aqui eu acredito que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente dá sequência. Valeu, pessoal, até mais.